Após você comer sua refeição, os alimentos são decompostos em moléculas mais simples e usadas como combustíveis para que seu corpo funcione corretamente. O seu pâncreas produz insulina, que é um hormônio que ajuda as células a absorver a glicose encontrada na corrente sanguínea após uma refeição. A gordura dietética, por outro lado, é decomposta, que são então utilizados pelo corpo como energia, bem como em muitos outros processos biológicos, como a produção de testosterona, por exemplo. O excesso de ácidos graxos é convertido de volta em triglicerídeos, e em seguida, a maioria desses triglicerídeos é armazenada no tecido adiposo, também conhecido como gordura corporal. Enquanto isso, o excesso de carboidratos provenientes dessa refeição será primeiro convertido em glicogênio, que é uma série de moléculas de glicose que podem ser armazenadas e usadas posteriormente. O glicogênio é principalmente armazenado no fígado e nos músculos. Uma vez que existe um limite biológico para a quantidade de glicogênio que uma pessoa pode armazenar, uma vez que esse limite é atingido, o restante da energia é convertido em triglicerídeos e, mais uma vez, armazenado como tecido adiposo. Este é o processo pelo qual o nosso corpo passa quando comemos ao longo do dia. Mas o que aconteceria se você parasse completamente de comer por 3 dias? Como o seu corpo vai reagir? Bem, após cerca de 6 a 10 horas de jejum, a maior parte da glicose restante que ainda circula na corrente sanguínea será utilizada como combustível. Como o seu corpo não está mais recebendo novos nutrientes, ele precisa começar a usar suas próprias reservas de glicogênio para se sustentar. É nesse ponto que o pâncreas gera o glucágon. Antes, um recado de 10 segundos. Deixe o seu like e comente aqui embaixo qual a sua opinião sobre o jejum, e após finalizar esse conteúdo responda o seu comentário dizendo se essas informações foram úteis para você. O glucágon não é o mesmo que glicogênio ou glicose. Na verdade, é um hormônio, e uma de suas funções é sinalizar para o seu corpo liberar glicogênio e ácidos graxos. Além disso, se sua última refeição foi pobre em carboidratos, seu corpo pode começar a produzir corpos cetônicos como fonte de energia. Nessa fase inicial de jejum, os corpos cetônicos são substâncias químicas produzidas pelo fígado quando as células de gordura são convertidas em ácidos graxos. Então, em geral, durante essas primeiras 6 horas, seus níveis de glicose no sangue começarão a aumentar e depois gradualmente diminuirão. Enquanto isso, seus níveis de corpos cetônicos farão praticamente o oposto. Eles vão aumentar gradualmente, especialmente após aproximadamente a 10ª hora de jejum. Agora, antes de atingir essa marca das 10 horas, se você está acostumado a comer 3 refeições completas por dia ou regularmente consome uma dieta rica em carboidratos, provavelmente sentirá fome e terá níveis baixos de energia. A fome que você sente não é apenas devido à baixa ingestão de calorias. Na verdade, está amplamente ligada ao seu ritmo circadiano. Seu corpo entrou em um padrão e agora espera comida em certos momentos do dia em que você normalmente come. Isso ocorre devido ao hormônio da fome grelina, que tem o efeito de estimular seu apetite quando é liberado. Portanto, se você parar de comer, estudos mostram que a grelina aumentará automaticamente nos horários do dia em que você normalmente faz suas refeições, que geralmente seriam o café da manhã, o almoço e o jantar. E esse pico fará com que você sinta fome. Se você continuar em jejum, essas dores de fome diminuirão após cerca de 2 horas, e seu corpo se adaptará naturalmente a uma nova frequência de refeições ao longo do tempo. Após jejuar por pelo menos 10 horas, seu corpo também começará a aumentar os níveis de um hormônio produzido pela glândula pituitária chamado hormônio do crescimento humano, também conhecido como HGH. O jejum pode realmente aumentar o HGH tanto quanto o exercício, estresse ou hipoglicemia. O HGH desempenha um papel importante no processo de jejum porque está associado a uma reparação muscular aprimorada, desempenho do exercício, imunidade mais forte e recuperação mais rápida de lesões. Embora seja improvável que o HGH leve ao crescimento muscular na ausência de nutrientes enquanto você está em jejum, entende-se que ele seja responsável por retardar a quebra muscular durante o jejum. Ele faz isso estimulando processos metabólicos como a síntese de proteínas e a reparação do tecido muscular. De acordo com a pesquisa, quanto mais tempo você jejuar, mais HGH você produzirá.
Por exemplo, um estudo constatou que o jejum de apenas 2 dias aumentou a produção de HGH em 5 vezes. Por volta de 12 a 16 horas, seu corpo continuará a esgotar suas reservas de glicogênio e também aumentará sua dependência de corpos cetônicos. Nesse momento, você pode começar a sentir frio, já que a temperatura do seu corpo estará mais baixa por não estar digerindo alimentos. Os benefícios deste período inicial de jejum têm sido bem documentados, pois vários estudos foram projetados para observar pessoas jejuando durante o Os estudos sobre este tema fornecem uma excelente visão dos benefícios que o jejum diário de 10 a 17 horas tem no corpo humano. De acordo com os resultados, há uma grande melhora no controle de peso, digestão e nos níveis de colesterol. Além disso, os estudos mostram uma diminuição significativa nos marcadores de inflamação associados a várias doenças, como homocisteína, proteína C reativa ou PCR e relação colesterol total para HDL. Em geral, a inflamação é algo que a maioria de nós quer reduzir em todo o nosso corpo, e o jejum relativamente curto pode nos ajudar a alcançar exatamente isso. Com o passar do tempo, por volta de 18 horas, seu corpo passa a depender mais dos ácidos graxos, e a produção de corpos cetônicos se acelera. Como os níveis de açúcar no sangue estão baixos e há muito pouco glicogênio para se tomar emprestado de seu fígado ou músculos, já que essas reservas de glicogênio estão se esgotando rapidamente, é nesse momento que a inflamação diminui exponencialmente. Há também um grande aumento no HGH, bem como uma molécula conhecida como fator neurotrófico derivado do cérebro ou BDNF. O HGH e, especialmente o BDNF, promovem o crescimento de novos neurônios e sinapses no cérebro, ajudando seus nervos, órgãos sensoriais e cérebro a se comunicarem de maneira mais eficiente. O BDNF também ajuda os neurônios cerebrais existentes a sobreviverem por mais tempo, o que acaba aprimorando a capacidade de aprendizado e memória. Normalmente, após 16 a 18 horas de jejum, um processo de autorreciclagem conhecido como autofagia também entra em ação. Durante esse processo, seu corpo começa a reciclar qualquer lixo que encontrar. Este lixo pode variar de proteínas danificadas a bactérias e células disfuncionais. Seu corpo basicamente vai pegar todo esse lixo que está entupindo seu sistema e usá-lo como energia, então, basicamente, este é um mecanismo de limpeza para o seu corpo. Existem alguns fatores que também são conhecidos por aumentar a taxa de autofagia. Isso inclui restrição calórica, jejum e também níveis aumentados de HGH e BDNF. O jejum acaba incorporando todas essas 3 condições, então o jejum é um método muito eficaz para iniciar o processo de autofagia. Este processo não apenas é uma das formas raras de desintoxicação que não é um golpe e realmente funciona, mas a autofagia também tem benefícios terapêuticos tanto para a sua expectativa de vida quanto para o processo de envelhecimento. O jejum de curto prazo pode até mesmo tornar seus glóbulos brancos mais eficientes na luta contra doenças, e no geral, deve melhorar sua imunidade. Por outro lado, quando você jejua por um período muito longo, como uma semana ou mais, por exemplo, você pode realmente prejudicar seu sistema imunológico devido à desnutrição. Mas após jejuar por apenas 24 a 32 horas, seu corpo provavelmente estará sem glicogênio e dependerá inteiramente de suas reservas de gordura para obter energia. Portanto, não deve ser surpresa que haja um aumento significativo na concentração de ácidos graxos livres circulando em sua corrente sanguínea nesse momento. Isso é especialmente verdade para os homens, que experimentarão um aumento 4 vezes maior do que as mulheres na concentração plasmática de ácidos graxos livres. Certos órgãos, como seu cérebro, ainda precisarão de alguma glicose para funcionar, então seu corpo começará a encontrar maneiras engenhosas de fazer isso acontecer. Primeiramente, isso é alcançado separando os triglicerídeos que vêm de suas reservas de gordura em glicerol e ácidos graxos livres. Enquanto os ácidos graxos livres podem ser usados imediatamente para obter energia, o glicerol pode ser enviado para o fígado, onde pode ser convertido em glicose por meio de um processo conhecido como gliconeogênese, e isso pode fornecer temporariamente ao cérebro a glicose de que ele precisa sem quebrar ainda o tecido muscular. Ao contrário do que se acredita popularmente, seu corpo na verdade reduz sua taxa de quebra de proteína substancialmente após apenas 24 horas de jejum para tentar preservar os músculos.
Não me entenda mal, você certamente pode perder massa muscular à medida que jejua por longos períodos, especialmente se já estiver relativamente magro. Se você já não tem muita gordura, é mais provável que seu corpo converta proteína em glicose por meio desse mesmo processo de gliconeogênese. No entanto, você não precisa se preocupar muito com a perda muscular até aproximadamente os primeiros 3 dias de jejum. Isso ocorre porque seu corpo será capaz de obter a energia e a glicose de que precisa principalmente da gordura corporal. O aumento na produção de hormônio do crescimento humano como uma resposta contra a fome também ajudará durante esse processo. Não apenas ajudará na perda de gordura, mas também ajudará a economizar aminoácidos e preservar a massa muscular durante os primeiros dias em que você não está se alimentando. Após as primeiras 24 a 32 horas, é provável que sua balança também mostre alguma perda de peso, que se deve principalmente à perda de água pela depleção de carboidratos, bem como à perda de gordura. Essa perda de gordura de forma alguma é permanente. Se você exagerar na comida na próxima refeição, pode rapidamente recuperar todo o peso perdido. No entanto, continuar jejuando por 48 horas tem se mostrado benéfico para o seu humor, clareza mental e foco. Inúmeros estudos clínicos mostraram que o jejum por 2 a até 7 dias pode ajudar no tratamento da depressão, com os pacientes relatando melhorias no humor, alerta e tranquilidade. Lembre-se de que, se você não está acostumado a jejuar, não será tudo um mar de rosas. Você certamente pode experimentar algumas desvantagens negativas se for novo no jejum. Exemplos incluem dores de cabeça, baixos níveis de energia, dores e desconfortos em todo o corpo e problemas digestivos. Todas essas coisas provavelmente vão melhorar com o tempo à medida que você se adapta ao jejum. Até o 3º dia, seu corpo tenta evitar o catabolismo de proteínas e a quebra muscular e em vez disso tenta usar corpos cetônicos como principal fonte de energia. No entanto, após 3 dias, temos 3 indicadores que nos mostram que o corpo pode ter que recorrer à quebra do tecido muscular para se manter funcionando. Primeiro, temos um estudo que demonstra que até o 3º dia de jejum, a concentração de glutamina nos músculos esqueléticos cai 34%. A glutamina desempenha um papel importante na manutenção e alimentação da massa muscular magra. Sua função é estimular a absorção de outros aminoácidos pelos músculos e aumentar a taxa de síntese de proteínas. Portanto, quando os níveis de glutamina caem, significa que a taxa de quebra muscular aumentará em relação à síntese de proteínas musculares. Isso é um indício de perda muscular. Os outros 2 indicadores são o desequilíbrio negativo de potássio e nitrogênio, que pioram após o 3º dia. Primeiro, o potássio é fundamental para manter a massa muscular. Quando está baixo, leva à fraqueza muscular e câimbras. Para evitar isso, você pode complementar seu jejum com potássio, o que mostrou ter efeitos incríveis na manutenção muscular. Enquanto isso, o desequilíbrio de nitrogênio é outro indicador de perda de proteína, ou seja, seu corpo já começou a quebrar o tecido muscular. Em suma, em qualquer lugar entre 16 horas e 3 dias é uma duração de jejum razoável para se esforçar. A quantidade exata depende muito da sua experiência com jejuns anteriores. Pense nisso como o ponto ideal que garante que você obtenha as vantagens do jejum e que elas superem as desvantagens. Em apenas 3 dias de abstinência de comida, o corpo pode se limpar enquanto perde um pouco de gordura corporal, melhorando sua composição corporal e sua saúde geral. Por essas razões, o jejum por períodos prolongados tem despertado muito interesse na forma de pesquisa científica sobre reversão de doenças, risco de câncer e distúrbios neurológicos humanos. A maioria dos estudos foi realizada em animais, e ainda não se sabe se todos os benefícios seriam os mesmos em humanos. O que podemos afirmar com certeza com base em evidências científicas é que, além do controle de peso e da melhora na composição corporal, o jejum ajuda a manter um cérebro saudável e pode diminuir significativamente os marcadores de inflamação em todo o corpo associados a muitas doenças. Obrigado por assistir até o final. Espero que essas informações te ajudem. Qualquer dúvida, dica ou sugestão deixe nos comentários embaixo. Não esqueça do seu like para que essas informações cheguem no máximo possível de pessoas. Até a próxima e tchau.